Recriando Games é o novo quadro do canal, onde eu pego um jogo clássico e o recrio usando tecnologias modernas no desenvolvimento de jogos. É um pouco difícil explicar para a geração atual a importância que teve o jogo Space Invaders na indústria dos videogames. Só para citar alguns exemplos, na época do lançamento do jogo, o Japão passou por uma crise no fornecimento de moedas circulantes por conta da demanda dos jogadores em jogar as máquinas de arcade. Existiam algumas casas de arcade lotadas apenas com esse jogo. Shigeru Miyamoto, criador do Super Mario, disse que esse jogo foi a porta de entrada dele no mercado de jogos. Já Hideo Kojima, criador do Metal Gear, disse que esse jogo foi o jogo da vida dele. Space Invaders foi tão importante para a indústria dos jogos quanto Doom foi importante para os jogos de computador, ou o League of Legends foi importante para o eSports, ou o GTA foi importante para os jogos modernos. Simplesmente não havia nada parecido na época. Eu comecei esse projeto buscando as artes originais do jogo. A ideia original dos criadores era uma mistura de alienígenas com seres marinhos. Devido à baixa resolução das telas, não era possível representar os inimigos com muitos detalhes. Na internet, nós encontramos várias referências de artistas que redesenharam esses inimigos muito tempo depois, com tecnologias modernas. Eu busquei várias referências para montar meu projeto. Algumas dessas ideias eram muito legais, mas a alta definição da imagem não permitia que eu colocasse isso no jogo. Então eu optei por usar essa imagem que vocês estão vendo. O autor se chama Jim, e eu vou deixar o link para vocês conhecerem o trabalho dele. A primeira coisa que eu fiz foi usar um programa gráfico para criar um sketch e reunir todos os elementos visuais do jogo. A ideia aqui é definir a resolução de tela, o tamanho dos personagens, efeitos e etc. Isso vai criar uma base para mim orientar meu trabalho, ao mesmo tempo que eu tenho uma referência visual de todos os elementos do jogo. A primeira coisa a se fazer é criar a estrutura de pastas. Eu criei uma pasta chamada S-Invaders, uma subpasta chamada Phaser, onde eu coloquei o arquivo phaser.min dentro dessa pasta. Esse arquivo pode ser baixado no site do Phaser. Depois eu criei uma pasta Source, onde eu criei um arquivo chamado game.gs, e na raiz principal do diretório eu criei um arquivo chamado index.html. O conteúdo do arquivo index.html é bem simples. Basicamente ele vai iniciar o Phaser e carregar o arquivo de jogo. A primeira imagem que eu vou carregar é o plano de fundo, então eu coloco na pasta img a imagem spr_bg, que significa Sprite Background. No arquivo game.gs eu coloco a seguinte estrutura de código. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é iniciar o Phaser, iniciar a resolução de tela de 800 por 450, manter essa resolução centralizada e esticada na tela, preparar inputs caso eu queira migrar esse jogo para o celular, manter a pixel art sem desfoque conforme a tela se ajusta e colocar o background na cor preta. Na função preload eu preciso carregar a minha primeira imagem e na função create eu exibo essa imagem na tela. O resultado é esse que vocês estão vendo. Perceba que conforme eu ajusto o tamanho da janela, o jogo também se adequa ao espaço disponível. A segunda imagem que eu carrego é o sprite do player. Na função preload eu faço o carregamento da imagem da mesma forma que o background. A diferença é que agora no create eu vou criar um objeto player e associar a esse objeto a imagem do player. Perceba que esse objeto ele vai ser criado no centro da janela, na parte de baixo da tela, e o ponto pivô é posicionado no meio do sprite, na sua base. E esse é o resultado. Agora eu vou fazer um carregamento de um sprite animado. Nesse caso, o sprite FireFX. O carregamento agora é um pouco diferente.
eu tenho que informar no preload o tamanho de cada quadro da imagem. E na função create, eu vou criar a animação do fogo, definir o seu frame rate e definir também se ele vai repetir ou não a animação. Logo abaixo, eu crio um novo objeto chamado FireFX e dou um play na animação que eu havia criado. O tamanho de recorte do quadro leva em consideração a largura do sprite e a quantidade de imagens que eu tenho dentro dele. Nesse caso, eu tenho uma imagem de 80 pixels e 5 imagens, o que dá uma largura de 16. Note também o ajuste de frame rate, onde você pode definir a velocidade de animação. E nesse caso, eu defini a origem do sprite no centro. Então eu crio dois objetos de fogo, o objeto FireFX1 e 2. Esses objetos vão perseguir a nave do jogador o tempo todo. Então um deles eu coloco na posição menos 15 em X e outro eu coloco na posição mais 15. E para ele se manter o tempo todo perto do personagem, eu tenho que fazer isso dentro da função update. Para mover o jogador, eu tenho que iniciar o teclado na função create e na função update eu tenho que verificar se a tecla está pressionada ou não. Caso o jogador esteja com a tecla esquerda apertada, eu vou mover o player menos 5 no eixo X. Caso ele esteja com a tecla direita apertada, eu vou mover mais 5. Para a nave não sair da tela, eu tenho que definir limites. Para isso, eu levo em consideração a largura do sprite, que é de 70 pixels, dividido por 2. Isso vai me definir o quanto a nave pode avançar ou não para fora da tela. Agora eu carrego um sprite de laser, que vai representar o tiro que nós podemos dar. Na função preload, eu faço o carregamento desse laser. E na função update, eu defino que toda vez que o jogador apertar espaço, eu devo criar um objeto laser na tela. Observe como eu desloco um pouco para cima o ponto pivô desse sprite, porque ele é um pouco esticado. Observe também que isso vai dar um problema, porque toda vez que eu manter a tecla apertada, ele vai criar um objeto laser. E se eu manter a tecla apertada, ele vai criar sem parar, 60 lasers por segundo. A questão é, como a gente pode corrigir isso? Uma solução é você criar uma variável de controle indicando quando você pode atirar ou não. Nesse caso, a variável chama playerPodeAtirar e inicia em 1. Quando o jogador aperta a barra de espaço, eu desligo essa variável, de forma que ele não consiga dar outro tiro. Quando o jogador solta a tecla de espaço, eu reativo essa variável, de forma que ele possa sempre atirar uma vez e ao soltar o botão, ele carregue para atirar de novo. E essa é a implementação do código. Eu crio a variável playerPodeAtirar igual a 1, lá em cima, no escopo global do programa, fora das funções. E na função update, eu verifico se a variável playerPodeAtirar for exatamente igual a 1, crio o objeto laser e desligo a variável. Isso vai fazer com que o jogador possa atirar uma vez e nunca mais. Por isso, você deve reativar a variável quando o jogador soltar a tecla de espaço. Outra coisa importante é nós falarmos sobre o sistema de camadas, de layers, do nosso jogo. Eu quero que os lasers apareçam abaixo da nave. Então, eu altero o depth da nave e dos efeitos de fogo para que eles fiquem numa layer acima, a layer 1, e embaixo, na layer 0, o meu laser apareça. Perceba que o jogo inteiro acontece na layer 0, inclusive o background. Eu só separei aqui na imagem para fins didáticos. Outra coisa que você deve notar é que agora o laser é disparado na parte de cima da nave, e é por isso que eu coloquei ele deslocado menos 55 pixels. Eu quero que esse laser se movimente durante o jogo. Por isso eu coloquei o código objeto laser.y-.
O problema é que ao rodar o jogo isso vai dar um erro. Ele está dizendo que o objeto laser não foi definido. Para você ver essa mensagem de erro, você deve apertar F12 no Google Chrome. Na verdade, o objeto laser não existe quando você inicia o jogo. Por isso eu criei uma variável de controle chamada quantidade de tiros, e ao criar um tiro na tela, eu aumento o valor dessa variável. Se a quantidade de tiros for maior que zero, aí sim eu posso mover o meu laser para cima. O jogo original permite que você dispare apenas uma vez, mas nesse remake eu vou permitir que você dispare duas vezes, e dá duas variáveis de controle, laser 1 ativo e laser 2 ativo, e quando eu criar esses objetos de laser na tela, eu vou dizer qual deles está sendo ativado no momento. Dessa forma, eu posso mover esses lasers individualmente. Aqui eu coloco uma condição para que quando o laser ultrapassar uma determinada altura na tela, ele seja destruído. O laser ativo seja desligado e a quantidade de tiros seja diminuída. Crio a variável de debug, onde eu defino no create que ela vai ser uma variável que recebe texto, e também defino que tipo de fonte eu vou usar, qual o tamanho e a cor. Além, é claro, de definir o seu ponto pivô. Sistemas de debug são muito importantes nos jogos. Nesse caso, eu quero que exiba a quantidade de tiros e se os lasers estão ativos ou não. Aqui eu coloco mais uma condição para corrigir um bug. Eu tenho que verificar se a quantidade de tiros for igual a zero e se o laser está ativo ou não. Essas são as condições para ele criar um novo tiro na tela. O problema é que o primeiro tiro tem uma condição diferente do segundo tiro. O primeiro tiro ele pode ser criado quando tiros for igual a zero ou quando for 1, porque o tiro número 2 pode ainda estar na tela. Agora sim eu defino qual é o limite certo em que o objeto vai ser destruído. No caso, eu quero que o laser saia completamente da tela, então estou usando o valor de menos 70. Eu senti falta de um efeito especial ao soltar o tiro, então pesquisei no Google uma imagem de flare e adicionei ao meu projeto. Na pasta imagem, eu adiciono então o sprite de flare, faço o carregamento desse sprite no preload, no create eu crio um objeto flare e desligo a visibilidade dele. Essa visibilidade vai ser ativada quando eu apertar a barra de espaço e soltar um tiro. Lá em cima do projeto, no escopo global, eu crio uma variável chamada FlareTimer e ao soltar os lasers, eu defino o valor dessa variável como 1. O update agora verifica se o FlareTimer for maior que 0 e caso seja maior que 0, ele vai decrementando o valor. Essa variável vai controlar o alpha, a escala x e y. Agora eu adiciono os 3 inimigos principais do jogo. Faço o carregamento das imagens no preload. Como esse jogo tem uma grande quantidade de inimigos, eu preciso criar um sistema para criar esses objetos no jogo. Esse sistema usa uma metodologia chamada orientação a objetos, no qual eu crio uma classe e a partir dessa classe eu crio instâncias de jogo ou objetos. A classe seria como o projeto desse carro e a instância é o objeto carro. Você vai precisar criar um arquivo novo, colocar na pasta source chamado enemy.js. Em seguida você vai abrir o seu index.html e colocar lá dentro a chamada para esse arquivo. E dentro do enemy.js eu coloco o seguinte código, que basicamente vai criar esse objeto na posição 400 por 225, vai usar o sprite do inimigo 1 e vai definir a origem como meio.
Na função create eu defino um grupo novo de objetos, que é o grupo de inimigos, e ativo uma função que vai rodar o update dentro deles. Já na função update do projeto principal, eu criar um objeto inimigo e já colocar ele dentro desse grupo. Toma cuidado, porque o código do jeito que está criando inimigos sem parar no jogo, 60 inimigos por segundo. Isso é apenas para a gente testar. O ideal seria que o construtor não criasse por conta própria os objetos e a definição do sprite. Melhor seria se eu passasse essas informações para o construtor e aí sim ele construísse. Usando a analogia dos carros, é como se eu pedisse para uma fábrica fabricar um Ford preto e outra fábrica fabricasse um Ford vermelho. E aqui vocês podem ver as modificações que eu fiz no código do enemy.js. E o novo método de criação desse objeto, agora passando parâmetros para o construtor, como a posição do inimigo na tela, em X e Y, e qual sprite que ele deve usar. O meu jogo ele tem a largura de 800 e a altura de 450. Isso vai limitar a quantidade de inimigos que eu posso colocar na tela. O sprite desses inimigos eles têm 50 por 50 pixels. Os quadradinhos vermelhos que vocês estão vendo, eles têm esse mesmo tamanho. Os quadradinhos menores têm 25 pixels. Desta forma, eu consegui calcular em que posição deveria aparecer meu primeiro inimigo. Neste caso, eu consegui calcular a posição do primeiro inimigo em x 175, y 50. Eu poderia criar esses inimigos um a um na tela, como vocês estão vendo, mas isso daria muito trabalho. Por isso, eu codifiquei um for encadeado que percorre linhas e colunas e cria os inimigos conforme a minha necessidade. Como vocês podem ver, o projeto está ficando bem fiel ao original. Chegou a hora de falar um pouco sobre a inteligência artificial que eu vou usar no jogo. A imagem que vocês estão vendo eu retirei de um livro e ela é usada em aulas de inteligência artificial. Como o Brasil é o país da zoeira, eu não poderia deixar de brincar um pouco com essa imagem, mesmo porque eu acho ela muito feia. Basicamente a ideia é que eu tenho um agente. Esse agente ele percebe o ambiente através de sensores, nesse caso os olhos. Então ele toma decisões e atua nesse ambiente usando seus atuadores. Os atuadores nesse caso são os braços e as pernas. Então o nosso agente ele atua no ambiente e depois volta a perceber esse ambiente com seus sensores para tomar novas decisões. No jogo original, os inimigos se movem como um grande bloco. Esse bloco ele se move da esquerda para a direita, e quanto menor o bloco, mais espaço ele tem para se mover. Esse bloco também vai sempre abaixando, pressionando o jogador. Eu crio mais algumas variáveis, neste caso o agente dir e agente vel, que é a direção e a velocidade. Coloco uma imagem para representar esse agente. Essa imagem nem seria necessária, mas é interessante para a gente ver o que está acontecendo. Eu coloco a imagem dentro do meu objeto agente. E no update eu faço uma programação bem simples para mover o agente de um lado para o outro na tela. Observa que a posição x do agente ela é calculada pela velocidade multiplicada pela direção. Caso o agente ultrapasse a largura da tela, a direção muda para -1. Caso a posição se torne menor que 0, a direção se torna 1. Eu achei interessante armazenar a posição anterior do agente. Então eu crio as variáveis agente ou de x e agente ou de y. E antes de mover o objeto no update, eu guardo os valores em que ele estava. Agora eu posso fazer os inimigos mimetizarem o movimento do agente. Basta eles copiarem o deslocamento que o agente teve. Eu também faço com que os inimigos possam detectar se eles estão próximos do laser do jogador. E caso isso aconteça, os inimigos serão destruídos. Não só destruir o inimigo, mas também destruir o laser que o atingiu e fazer todas as atualizações necessárias. Adiciono mais uma imagem no projeto do inimigo explodindo. Faço o carregamento da imagem no preload
crio a animação correspondente e aqui uma modificação importante. Essa imagem de inimigo explodindo, ela não deve se repetir. Crio um novo arquivo na pasta source chamada enemy_explode.js. Faço index.html carregar esse novo arquivo. Esse é o código do enemy explode. Basicamente, eu só preciso dizer que quando a animação terminar, ele deve ser destruído. Na função create eu crio um novo grupo para esses objetos de explosão. E na função update eu digo que o laser ativo, quando tiver o valor de -1, ele deve criar naquele lugar uma explosão. No arquivo enemy.js eu diminui um pouco a distância em que ocorre essa colisão contra o laser e eu passo o valor de -1 para o laser ativo que foi responsável pela explosão. Agora, voltando a falar um pouco do nosso agente, ele precisa observar o ambiente para tomar as decisões dele. Então, lá nas variáveis, no escopo global, eu crio um grande array, onde eu defino várias posições ativadas que representam os inimigos do jogo. Para mim exibir informações na tela, eu preciso no create criar uma variável do tipo texto e definir ela, string debug, para que ela possa exibir informações do meu array. Eu acho importante explicar um pouco melhor sobre os arrays, porque isso gera muita confusão. E aí você pode se perguntar, por que isso é um array bidimensional? Basicamente porque ele tem duas dimensões, largura e altura. O computador sempre começa a contar pelo zero. Então a primeira posição é a posição 00. E a última posição é a posição 9, 3, sendo que o primeiro valor se refere à coluna e o segundo valor se refere à linha. Para atualizar o array sensor do agente, eu preciso criar uma expressão matemática para que o inimigo consiga definir em que coluna e em que linha ele está em relação ao agente. Destacado em vermelho, vocês podem ver a expressão que eu criei. E caso você não acredite que isso funciona, eu sugiro você pausar o vídeo e conferir as contas. Desta forma, o inimigo consegue informar ao agente exatamente em que linha, em que coluna ele está. Isso vai ser importante para o inimigo informar para o sensor do agente o momento em que ele morrer. Anteriormente eu falei de um debug em formato de texto, que é muito importante. Mas existem outros tipos de debug. Agora eu vou explorar um debug visual. Na função create eu vou inicializar o modo gráfico do phaser e na função update eu vou criar o primeiro retângulo que vai servir como debug. Crio novas variáveis para definir o tamanho desse bloco que esse quadrado debug vai representar e defino que esse bloco ele vai ser limitado pelas variáveis de limite, esquerda, direita e limite baixo. O agente vai calcular o tamanho do bloco percorrendo o array de sensor e verificando quais inimigos estão vivos ou mortos. Na primeira varredura, ele já consegue detectar os limites esquerdos e direito. E aqui tem um truquezinho de programação. Enquanto ele está percorrendo o array, eu defino uma variável temporária e dentro dessa variável eu coloco os valores que eu quero que sejam armazenados de acordo com a coluna em que ocorrer a detecção pelo agente. Agora que o agente conhece seus limites, o limite do bloco, ele pode usar esses valores para limitar o seu movimento na tela. A seguir eu coloco um controle para ele também verificar a parte de baixo do bloco. Coloco uma nova imagem no projeto, ou UD, onde vão aparecer os pontos e as vidas. Faço o carregamento dessa imagem no preload e a desenho usando o create. Perceba que essa imagem ela é semi-transparente. Agora eu vou criar mais algumas variáveis, como score, lives e também mais algumas strings de texto. String de score, string de lives. Na função create eu vou definir essas variáveis novas string. E na função update eu vou desenhá-las na tela a cada frame. Eu alterei o def dessas variáveis para que elas fiquem por cima de qualquer objeto do jogo. E esse é o resultado até o momento.
Voltando ao código principal, na definição de variáveis, eu vou setar os valores corretos agora que eu vou usar no jogo. Perceba o antes e depois. A velocidade do agente está definida como 1, e antes era 5, e o score começa em 0. Eu também defino que o agente, ao ultrapassar os limites da tela, ele abaixa um pouco a sua posição Y. Isso vai fazer com que ele vá descendo continuamente até encostar no player. Outra mudança que eu fiz foi no código do inimigo. Toda vez que o inimigo é acertado, eu aumento a velocidade do agente em 0.225. E por que esse valor? Porque a velocidade do agente começa em 1, e eu quero que a velocidade máxima que ele atinja é 10. Então eu fiz uma conta básica para ver o quanto que eu devo aumentar a velocidade para cada inimigo acertado. Outra coisa que eu quero que você note é que eu usei o Matchfloor para arredondar os valores que os inimigos usam para atualizar a sua posição no sensor. Como eu percebi que alguns números ainda estavam sendo arredondados incorretamente, eu usei MatchRound na expressão matemática inteira. Eu implementei uma função que aumenta o score de acordo com o inimigo que é atingido, que é definido basicamente pela posição no array em que ele está. E esses valores são baseados no jogo original, como vocês podem ver. Agora que eu tenho as funções básicas de movimento pronto, eu posso falar sobre o fluxo de jogo. Nós temos o estado principal, que é o estado de jogo ou gameplay, e se você perder uma vida, você volta a continuar jogando, até o momento que você perde a sua última vida e vai para a tela de Game Over. Entretanto, existe uma condição que você leva um Game Over de cara, mesmo que você tenha vida sobrando. Essa condição acontece quando o bloco de inimigos atinge uma altura mínima, e aí sua nave não consegue mais atingi-los. Por outro lado, se você derrotar todos os inimigos, você vence o jogo e o jogo retorna ao estado de gameplay. Esse é um jogo infinito, e o objetivo é fazer o máximo de pontos possíveis. Eu quis variáveis para indicar se o player pode mover ou não, um contador da quantidade de inimigos, um contador de frames quando o jogador vence. O agente inicia a quantidade de inimigos em 0 e na hora de percorrer o array para procurar os limites esquerda e direita, ele também vai ser capaz de identificar a quantidade de inimigos que estão vivos no momento. Sempre que a quantidade de inimigos for 0, eu desligo a variável player pode mover e aumento o contador de frames vitória. Toda a programação de movimento do player agora está condicionada à variável player pode mover. Quando o contador frames vitória chegar a 120, ou seja, se passar 2 segundos, eu vou resetar o jogo. Vou colocar o player de novo na sua posição original, colocar o agente no topo da tela, colocar a velocidade do agente em 1, religar a variável player pode mover, resetar o contador frames vitória, colocar a quantidade de inimigos em 40, resetar o sensor do agente, reposicionar o agente e criar os inimigos de novo na tela. Para fazer o agente não se mover enquanto o contador de vitória está aumentando, eu coloco essa condicional. E com isso, nós implementamos player vence. Para fazer a condição de game over, eu implemento a variável player vivo, começando em 1, e caso o bloco de inimigos atinja um valor maior do que 410, eu desligo a variável player vivo e faço com que o agente desça continuamente na tela. Se o player vivo for igual a 0, ou seja, ele acabou de morrer, eu desligo a visibilidade do player e dos efeitos de fogo, desligo a visibilidade dos lasers, faço com que a posição X do agente pare de aumentar, travo o movimento do agente no eixo Y durante 1 segundo e aumento o contador de frames derrota, que é uma outra variável que eu especifiquei lá no começo do código. Adiciono mais 2 imagens no meu projeto, sprite de game over e o sprite do player explodindo. Carrego essas 2 novas imagens no preload, lembrando que uma é uma imagem normal e outra é uma animação, e crio a animação correspondente. E essa é a codificação completa do game over. O contador de frames derrota ele aumenta continuamente. Quando o valor for 1, eu crio a animação de player explodindo e faço essa animação se autodestruir ao completar o seu ciclo de animação. Após passado 1 segundo, o objeto game over é criado na tela. E com isso, terminamos a implementação do game over. Para fazer com que o inimigo atire no player, eu preciso criar mais algumas expressões matemáticas. Imagine que essas bolinhas são todos os inimigos do jogo. Eu tenho 40 inimigos. O phaser deve sortear um deles. Imagine que ele sorteie o 15º inimigo. Como eu posso converter o número sorteado em um valor de coordenadas dentro da matriz do jogo? O computador começa a contar a partir do 0.
Então o valor de sorteio deve variar de 0 a 39. Então nesse caso, o 15º inimigo, na verdade, é o número 14. Eu divido o valor sorteado por 10, o que vai me gerar 1.4. Eu faço a separação dos números inteiros com o match floor. E eu obtenho a fração pegando a parte inteira menos o número sorteado multiplicado por 10. A parte inteira é a linha da matriz onde se encontra o número sorteado, e a parte fracionada corresponde à coluna. Como verificar se esse inimigo sorteado está vivo e pode tirar? Eu fiz um rascunho de mais ou menos como funcionaria essa função. Eu verifico primeiro se a quantidade de inimigos for maior que 0, inicializo uma variável chamada evepa, que significa está vivo e pode atirar. Enquanto evepa for 0, ele vai sortear um novo inimigo, converter os valores sorteados em linha e coluna, e vai aplicar o valor do sensor dessa linha e da coluna no evepa. Ele vai armazenar esses valores e depois continuar. E ele vai repetir isso enquanto o evepa for 0, até o momento em que ele vai achar um inimigo vivo. E aí o jogo continua. No código principal eu faço a implementação dessas ideias de código, e no retângulo destacado eu coloquei um código que vai ser usado apenas para debug, mas eu vou tirar ele mais tarde. Eu converto os valores de linha e coluna sorteados para posições em que eu posso criar novos objetos. E aqui eu estou criando o objeto TTT apenas para teste. Esta é uma outra forma de debugar o jogo. Ele vai rodar o jogo a um frame e eu posso verificar que posição os objetos de tiro vão ser criados. Para criar os tiros inimigos, primeiro eu vou criar um arquivo novo chamado EnemyShot na pasta source, e depois no meu index.html eu vou fazer a chamada para esse arquivo. O código desse arquivo é muito simples. Basicamente ele vai pegar esse objeto e mover para baixo. Adiciono na pasta imagens o sprite do tiro do inimigo. Faço o carregamento dessa imagem no preload e crio um novo grupo para englobar os tiros dos inimigos. Agora eu substituo o código do inimigo atira, tirando as partes de debug e criando o disparo correto. Como vocês podem ver, os inimigos vão atirar 1 frame por segundo. É muito tiro. Vamos aumentar um pouco o intervalo entre esses tiros. Primeiro eu crio uma variável chamada intervalo tiro inimigos, lá na parte de cima do programa, no escopo global. No update eu aumento sem parar o intervalo de tiros inimigos, e cada vez que esse valor ultrapassar 120 ele volta para 0, ou seja, 2 segundos. Toda vez que o intervalo de tiros inimigo for 0 e o contador de frames de derrota também for 0, ele vai criar um novo tiro na tela. No código do tiro do inimigo, agora eu faço o player perder uma vida. Faço uma pequena alteração no código de Game Over, para ele verificar se o player tem vidas ou não. Isso vai corrigir um bug. Finalmente, eu desativo os objetos de debug, eu não vou precisar mais deles no momento, e com isso fizemos o player perder uma vida. Outra correção de bug no arquivo de tiro do inimigo é colocar um controle para que, caso o player tenha vencido a partida, o tiro do inimigo seja destruído. Isso vai evitar que você vença a partida e um tiro acabe te acertando. Eu também coloquei um controle para que o efeito de inimigo explodindo só apareça se a quantidade de inimigos for diferente de 40. E por fim eu também desligo a visibilidade do agente, afinal ele também é um tipo de debug e eu não vou precisar enxergar ele o tempo todo. Adiciono mais 2 imagens ao projeto, o sprite do escudo e o sprite do escudo explodindo. Faço o carregamento dessas imagens no preload e crio um novo arquivo chamado escudo.js na pasta source. Não posso esquecer de incorporar eles no index.html. Outra correção de bug eu faço na hora do Game Over. Independente da quantidade de vidas que o player tenha, ao atingir a condição de Game Over, as vidas vão zerar. Esse é o código inicial do arquivo escudo.js, e na programação principal eu não posso esquecer de acrescentar esse grupo do escudo. Para criar os escudos, na função create eu crio um array e depois eu uso um for encadeado para percorrer esse array e criar os escudos. Perceba como a gente pode alterar o layout do escudo simplesmente alterando o array. Para criar 3 escudos, eu preciso criar mais um for.
eu utilizo uma expressão para determinar qual a posição de cada um dos escudos. Altero o código do escudo.js, acrescentando as condições em que ele é destruído, no caso quando o laser do jogador atinge ele. Crio uma variável para controlar o laser dos inimigos. No código de tiro dos inimigos, eu ativo ou desativo essa variável. Voltando ao código do escudo, agora eu posso checar se o tiro do inimigo atingiu ou não o escudo. E assim destruí-lo. Faço uma pequena alteração no código para que o efeito de tiro explodindo não apareça na transição de vitória do jogador. E com isso concluímos o estado de jogo. Chegamos ao momento em que a programação do jogo já está praticamente toda completa e eu posso começar a implementar algumas mudanças e melhorias. Essa é a parte divertida. Para começar, eu quero que os inimigos alterem de tamanho conforme eles se movem pela tela. Quando eles estiverem no centro da tela, eu quero que eles fiquem maiores e quando estiverem nas extremidades, menores. Isso vai criar um efeito de olho de peixe. No centro, os inimigos são 20% maiores e nas extremidades, menos 20%. Eu cheguei na expressão que vocês conseguem ver em vermelho. Esta é a implementação do código de ajuste de escala dentro do arquivo enemy.js. Outra coisa que eu fiz foi alterar as turbinas enquanto o jogador se move. Isso cria um efeito bem legal de movimento. Eu também implementei um pequeno deslocamento toda vez que o jogador acerta os inimigos. Então no código do inimigo, toda vez que fizer pontos, eu ajusto a posição do score. Já no tiro inimigo, toda vez que ele atingir o jogador, eu também altero a posição do display lives. Eu faço o ajuste da posição do score e de lives para que eles voltem à sua posição original. O objeto GameOver começa com alpha 0, ou seja, completamente transparente, e conforme o contador de frames vitória vai aumentando, o valor alpha do objeto GameOver também. Isso vai criar um efeito bem suave, do objeto aparecendo aos poucos. E se você chegou até aqui, parabéns, você acaba de receber a sua primeira medalha da Game Dev Boss. Eu vou sugerir alguns desafios para vocês. Primeiro, implementar a nave-mãe no jogo. Ela pode aparecer, por exemplo, quando você fizer uma determinada quantidade de pontos ou a cada intervalo de tempo. Segundo, diminuir o intervalo de tiro dos inimigos conforme eles são abatidos. Quanto mais inimigos você matar, mais eles vão atirar em você. Terceiro, ganhar vidas a cada X pontos. Por exemplo, a cada 1400 pontos. Quarto, esse é fácil, mudar o layout do escudo. Quinto, colocar o efeito de fumaça quando o inimigo explodir. Eu vou colocar um link na descrição para você baixar o código fonte do jogo completo e eu sugiro que você tente fazer esses 5 desafios.